Começamos mais uma semana com a lua crescente em Capricórnio te perguntando: você vai ter responsabilidade, coragem, maturidade de deixar para trás os sistemas que não estavam funcionando e mirar nos seus objetivos de longo prazo com disciplina? Ao mesmo tempo, um possível enrijecimento emocional pode surgir e fazer com que você ignore suas emoções, os seus sentimentos mais verdadeiros, mas eles vão dar um jeito de voltar de formas inconscientes. Problemas nas relações e nas negociações também podem se manifestar e você vai entender tudo o que vai acontecer essa semana, ficando até o final desse vídeo. E se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, eu trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui no Caminho da Eremita eu traduzo os símbolos do céu em direcionamento prático aqui na Terra. Se autoconhecimento faz parte da sua jornada, você tá no lugar certo. Então já se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo com quem também tá buscando crescer. E começamos a segunda-feira com o quarto crescente da Lua aqui no signo de Capricórnio. É a primeira tensão do ciclo lunar, ou seja, é uma quadratura da Lua com o Sol. Essa nova lunação foi iniciada no eclipse solar aqui em Virgem, ou seja, a gente começou uma nova lunação, um novo mês com a consciência virginiana sendo apagada, ou seja, a gente começa um novo ciclo sabendo que os sistemas nos quais a gente se apoiava até então eram ineficazes. Toda a sistemática que a gente estava se apoiando para evitar a falha, para garantir a perfeição dos processos, para garantir que todos os detalhes seriam resolvidos, a gente percebeu que não funcionou. E agora esse quarto crescente da Lua aqui em Capricórnio nos pede maturidade, responsabilidade para aceitar deixar para trás aqueles sistemas, aqueles modos de agir e de pensar que se provaram ineficazes e começar a olhar para o futuro com uma visão mais madura, com essa visão de construção no longo prazo. E uma coisa que é interessante a gente reparar aqui, como todo quarto crescente, há uma quadratura entre Lua e Sol. Então, a gente tem a Lua representando os nossos humores, aquilo que nos dá segurança emocional, voltada para uma construção mais rígida do nosso futuro, porque a Lua, quando ela tá em Capricórnio, ela tá exilada, ela tá fora de casa. A Lua, que representa o acolhimento, o aconchego, o pertencimento, encontra no território capricorniano um território mais seco, mais duro, que exige disciplina, que exige amadurecimento, que exige construção. Então, emocionalmente falando, é um período da alunação, é um período deste mês onde a gente tem que endurecer um pouco, ou melhor, somos chamados para, a gente não tem que nada, né? É um período favorável para que a gente amadureça as nossas emoções, porque a gente olha mais para essa questão da construção, mas que briga justamente com a questão social aqui do Sol em Libra. E também faz uma quadratura com Netuno em Áries. A gente já conversou bastante sobre Netuno em Áries nos últimos vídeos e o quanto ele representa um ideal de independência, o ideal de que a gente dá conta de tudo, o ideal que a gente consegue salvar a nós mesmos, salvar o outro, aquele ideal de heroísmo. E a Lua fazendo uma quadratura tanto com esse ideal da independência, tanto com o olhar voltado para o outro, mostra que o amadurecimento é entender que não é nem sozinho e não é nem terceirizando que a gente vai alcançar os nossos objetivos de longo prazo. É justamente encontrar o equilíbrio entre aquilo que eu tenho que fazer de fato sozinha, né? Aquilo que eu tenho que ganhar mais autonomia e tomar responsabilidade na mão para fazer sozinha, mas também é a compreensão de que às vezes vai ser necessário sim delegar, terceirizar, vai ser necessário olhar para a necessidade do outro, não é olhando só para a minha necessidade, para os meus ideais, para os meus desejos, para os meus sonhos, para as minhas fantasias que eu vou chegar lá. Então esse quarto crescente já chacoalha, né, um ciclo que começou de uma forma bem intensa, questionando os sistemas nos quais a gente se apoiava para evitar a falha, para buscar uma perfeição, e aí enxergamos de uma maneira dolorida até que não estava funcionando e agora é um momento onde a gente precisa voltar a caminhar. A lua crescente, o quarto crescente, fala o momento que a lua volta a ganhar luz. Então, bom, você já tomou um tapão na cara, né, da vida,
percebeu que seus sistemas eram falhos, não estavam funcionando, mas agora vamos parar de choramingar, isso é muito uma vibe de lua em Capricórnio, né? Então agora é o momento de eu seguir nesse novo ciclo de uma forma mais estratégica, mais madura, entendendo as minhas limitações, mas também entendendo as minhas responsabilidades. E na terça-feira a gente tem uma colaboração dessa lua em Capricórnio com a Vênus em Virgem. Qual que é o ponto de atenção que a gente tem aqui? É um aspecto fluido, sim, é uma colaboração entre esses dois astros, mas são dois astros que estão enfraquecidos. Por quê? A Lua está exilada, como a gente já falou na análise da segunda-feira, a Lua que representa o acolhimento, a proteção, o pertencimento, tá num território mais duro, né, que fala de crescimento, de amadurecimento, que fala das dificuldades, das limitações da vida, então ela encontra um endurecimento afetivo. Quando a gente fala de Vênus, Vênus também representa, né, o prazer, o deleite, aquilo que dá alegria de viver, aquilo que deixa a vida colorida. Em Virgem, ela está em queda. Ela encontra, né, também um território onde a crítica, toda essa ideia de sistematização, cria um bloqueio para o prazer. Então, não é mais sobre o deleite, não é mais sobre viver a parte boa da vida com alegria, é sobre valorizar o sistema, o detalhe, a purificação, é sobre valorizar a melhoria constante. E para a gente melhorar constantemente, a gente tem que estar com o olhar voltado para aquilo que está errado. Então, há sim uma colaboração entre esses territórios de terra, mas que acabam trazendo uma energia mais dura, mais fria até, dois astros que na verdade falam justamente do afeto, do amor, do deleite. Então, é um dia mais duro, mas que favorece a disciplina e o planejamento. E aí na madrugada de terça para quarta a gente tem dois aspectos que vão ser sentidos mais na noite de terça-feira, que é a quadratura da Lua com Mercúrio em Libra, ou seja, Mercúrio em Libra representa essa postura mais diplomática, representa os acordos, representa as negociações, e como a gente já analisou, é um dia onde o tempo, a qualidade do tempo está voltada para uma postura mais enrijecida, está voltada para uma postura que está olhando para as falhas, olhando para os erros para buscar a melhoria dos processos. Logo, essa essência mais diplomática pode ser prejudicada, então não é um bom dia para acordos, para negociações, porque eles podem ser prejudicados por essa postura mais dura. Essa lua também faz uma oposição a Júpiter em Câncer que está, sim, bem fortalecido. Então, nessa briga aqui, quem tende a levar a maior é Júpiter em Câncer, e Júpiter fala justamente, né, de ampliar as questões de pertencimento, as questões emocionais. Então, apesar de estarmos num dia favorável para olhar para o futuro, para os planos do futuro, de uma forma mais pé no chão, mais racional, mais rígida, mais distante emocionalmente, no final da noite, todas essas emoções que são ignoradas, é como se elas gritassem por dentro: olhe para mim, não me ignore. E aí tem uma dinâmica interessante que é a seguinte: na quarta-feira vai ter uma quadratura desse próprio Júpiter em Câncer com Mercúrio em Libra, ou seja, essas emoções que vêm sendo endurecidas, reprimidas, esquecidas, elas acabam sendo um obstáculo até mesmo nas negociações. Porque quando a gente cede em excesso, olha demais para o outro, busca uma harmonia, um equilíbrio que pode ser até falso, a gente acaba ignorando as nossas emoções, e quanto mais reprimidas elas são, mais elas voltam em forma de padrões inconscientes. Então a gente vê que essa briga aqui, né, de Júpiter em Câncer, tanto com a Lua em Capricórnio na terça-feira, no dia anterior, tanto com Mercúrio aqui em Libra, é uma forma de mostrar que é um momento onde as emoções reprimidas e deixadas de lado vão gritar para serem ouvidas. Então, de nada adianta um hiperfoco aqui num futuro, né, estruturado, num futuro que olha para a questão do amadurecimento, para um futuro duro, né? De nada adianta esse foco aqui no que tem que melhorar, de nada adianta também um foco excessivo no outro, que também é uma forma de fuga, se você não honra o seu mundo interno. E aí, no final da tarde, a Lua entra aqui no signo de Aquário. Ainda é uma Lua que representa um distanciamento emocional, porque
tanto Capricórnio quanto Aquário são regidos por Saturno. E Saturno fala do limite, da responsabilidade, da estrutura, da dificuldade. Então, há sim uma tentativa de distanciamento emocional. Então, a quarta-feira tem esse olhar mais impessoal para a vida. Tanto que a gente tem, né, esse Mercúrio aqui brigando com Júpiter, falando das trocas sociais, dos tratados sociais, Sol ainda em Libra também representando, né, a troca com o outro social, a Lua entrando em Aquário também um signo de ar, também voltado para o coletivo. Então é um dia voltado para sociabilidade, mas não uma sociabilidade leve, porque temos essa briga, né, aqui de Júpiter em Câncer relembrando do nosso mundo interno de formas um tanto quanto desagradáveis. Isso vai depender do nível de opressão emocional que você tem colocado em cima de você mesma. E temos também um encontro da Lua com Plutão, que é o deus do submundo, que representa as estruturas ocultas. Então, é um dia que representa a briga das emoções reprimidas frente a uma postura mais dissociada emocionalmente. Plutão também fala muito de manipulações, fala muito de poder também, e pode representar uma forma da gente mesmo se manipular. A gente mesmo manipular a forma que a gente tá agindo, essa forma impessoal, para não reconhecer a verdadeira natureza das nossas emoções, não reconhecer a verdadeira natureza das nossas necessidades, dos nossos desejos. Temos aqui uma Vênus em Virgem ainda, a Vênus que representa os nossos desejos, né? Aquilo que faz o nosso olho brilhar, super enfraquecida, né? Num signo que traz esse olhar para crítica. Então é um céu que representa muito uma qualidade do tempo que pode despertar na gente uma fuga inconsciente das nossas verdadeiras motivações, dos nossos verdadeiros desejos, das nossas verdadeiras emoções, através de uma postura mais social. Então, eu olho para o outro, eu olho para o coletivo, eu olho para as minhas relações, eu me distancio emocionalmente para não ver aonde realmente o bicho pega. Essa lua também vai fazer um trígono com Urano, representando inquietações mentais. Então, a gente tá focando tanto a nossa energia no mental, ainda mais de uma forma a fugir daquilo que realmente importa, que padrões mais ansiosos de pensamentos repetitivos podem sim se manifestar aqui na quarta-feira. E a quinta-feira reforça ainda mais o desenrolar da semana, porque essa lua distante emocionalmente em Aquário faz uma quadratura com Marte em Escorpião. E nessa briga aqui, quem ganha é Marte, porque Marte está super fortalecido, apresenta uma forma de agir muito conectada com o instinto. É aquela forma de agir onde a gente observa muito mais do que fala, e aí a gente já entende também um pouco da raiz da briga, porque a gente está falando de um signo de ar, que é voltado para troca. Já aqui nós estamos falando de um signo de água que pede observação. É para parar. É para observar, é para ler o ambiente. Então, é um momento favorável para que a gente haja dessa forma, para que a maneira de agir seja mais calculada, seja mais intensa no nível de percepção. E para que a gente consiga ter uma grande capacidade de percepção das pessoas, das situações, é necessário que a gente tenha uma conexão emocional, uma conexão com a intuição, uma conexão com uma sabedoria que ela não é mental. Então, para que a gente consiga agir com essa potência de um Marte domiciliado, é necessário que a gente deixe de lado esse afastamento emocional, porque é necessário a conexão com os nossos instintos para conseguir ler a situação da melhor maneira. Em contrapartida, é uma lua que faz trígono com o Sol, mas o Sol também está debilitado aqui em Libra, porque o Sol representa a nossa autoconsciência, a consciência no geral, mas também a consciência de quem se é. E quando a gente tá falando de Libra, a gente tá com um olhar voltado pro outro. Quando a gente fala de Aquário, a gente tá com um olhar voltado pro coletivo. Então é assim, uma qualidade de tempo, um dia que favorece as trocas sociais, a troca com um grupo, a troca com o outro, mas que justamente isso pode acabar desfavorecendo uma postura estratégica observadora que está disponível para nós no céu do momento. Na sexta-feira, a gente tem a Lua em Aquário fazendo um trígono com Mercúrio em Libra, que fala justamente dos tratados, nas negociações. Então, na teoria, seria um bom dia, né, para negociar, para trocar com o outro, principalmente negociações que envolvem, né, coletivos, né, negociações dentro de empresa, dentro de grupos, mas tem um porém muito importante aqui. O regente desse Mercúrio é justamente Vênus,
que vai estar conjunta com o Nó do Sul que é um maléfico, que fala de esvaziamento, perda de força. Então podemos falar de possíveis negociações acontecendo, mas negociações que não são justas. Negociações onde o equilíbrio entre os pratos não existe. Então, se você puder fugir de decisões finais aqui nesse dia, eu recomendo. E depois, no final da noite, lá para as 11 horas da noite, a Lua entra... A Lua entra aqui no signo de Peixes, mudando completamente o tom. Só que ao entrar em Peixes, ela já faz uma quadratura com Urano em Gêmeos, indicando bastante agitação na noite, na madrugada. Então pode ser sim uma madrugada onde os sonhos sejam muito agitados, onde muitas ideias que podem te trazer uma ruptura, uma mudança brusca, vêm através dos sonhos. Então fique tranquila, se você não tiver uma noite bem dormida, provavelmente não vai ser só você, mas tente lembrar dos insights que você pode ter tido aqui nessa madrugada. E no sábado, essa lua em Peixes, que traz uma questão muito mais emocional pro dia, uma conexão com a intuição, uma conexão com aquilo que não é racionalmente compreendido, uma sabedoria invisível, faz um trígono justamente com Marte em Escorpião, que representa aquela postura observadora, uma maneira de agir mais observadora, mais estratégica, mais silenciosa, que sabe se preparar para o momento certo. E esse dia aqui mostra que a intuição vai estar afiadíssima, mostra uma grande capacidade de percepção, uma grande capacidade de leitura do ambiente, das situações, das pessoas, para saber o momento certo de agir. Então, sábado é um dia mais introspectivo, sim, mas que favorece muito essa postura de leitura do ambiente e das situações. Só que no domingo, essa mesma lua aqui faz uma oposição com Vênus em Virgem, debilitada, falando da questão da crítica. Por um outro lado, a gente tem a Lua, que fala do amor universal, quando ela tá em Peixes, né? Dessa conexão emocional que não encontra barreiras, daquela questão da gente até mesmo se dissolver no outro. E brigando com a Vênus mostra que é um dia de desencontro nas relações, onde expectativa e realidade pode se desencontrar. De um lado, você pode estar esperando uma conexão genuína, uma compreensão das suas falhas, pode estar esperando perdão, entrega e receber, na verdade, uma postura mais crítica, mais dura, que aponta dedos e vice-versa. Você pode ser a pessoa também que está entregando essa postura mais crítica, enquanto o outro estava esperando, na verdade, essa conexão emocional mais intensa. Ainda mais que essa lua vai fazer uma conjunção também com Saturno, que traz o enrijecimento emocional, uma dureza emocional, reforçando mais ainda nesse desencontro nas relações. Por um outro lado, é favorecido para que a gente saiba estabelecer limites, né? Porque Peixes, como a gente sabe, não tem fronteiras. É aquele se entregar ao outro ao ponto de me perder de mim mesma. Saturno aqui traz um certo enrijecimento ao ponto de falar, calma lá, gata, quais são os seus limites? Então, como tudo na vida, tem os dois lados da mesma moeda, né? E essa lua também faz um trígono justamente com Júpiter em Câncer, né? A expansão emocional, o crescimento através do acolhimento. Então, ajuda também que você compreenda e entenda o que te fornece nutrição. O que faz você se sentir acolhida, amada? O que faz você se sentir que você pertence em tal lugar? Use essa conexão com as suas próprias emoções, com as suas próprias necessidades emocionais, para justamente estabelecer esses limites. E tente fazer isso de uma forma mais acolhedora, para que esse conflito aqui com Vênus, essa questão de apontar o dedo para o outro, não seja tão forte. E aí, na madrugada de domingo para segunda, essa lua já muda de signo, entrando aqui em Áries, né? Mudando total a atmosfera do momento. Então, é uma madrugada mais agitada, ainda mais que assim que entrar em Áries, a lua vai fazer uma conjunção com Netuno, que fala muito do mundo da fantasia. Então, novamente, é uma madrugada, né, de domingo para segunda, com sonhos muito agitados. Ainda mais que essa lua também faz sextil com Plutão e sextil com Urano aqui em Gêmeos, trazendo muita agitação mental. Estamos falando de dois signos de ar, né? De Gêmeos e de Aquário. E Plutão mostra aquilo que está escondido. Então, os sonhos também vão falar muito sobre os nossos padrões escondidos. A gente viu que durante essa semana, principalmente no começo da semana, a gente estava numa postura tão
realista, pé no chão, até mesmo pessimista, focados, né, no desenvolvimento de longo prazo, que a gente deixou nossas emoções de lado. E aqui é uma madrugada onde tudo aquilo que foi reprimido pode vir à tona através dos sonhos com muita força, com muita agitação. Encerramos uma semana que pode ser lida como um cabo de guerra entre amadurecimento e acolhimento emocional. Eu desejo que na briga entre essas forças você consiga encontrar aquilo que fale com o seu coração, mas que também que seja a estrutura para te levar onde você quer chegar. A gente se vê no próximo vídeo e lembre-se que toda travessia começa dentro.